noite a todas. Mais uma vez nos encontramos aqui para discutirmos mais uma temática do projeto Diálogos Virtuais sobre Inclusão, Tessituras, Avanços e Desafios. Hoje nós temos o prazer de receber o professor José Ricardo e o professor Emanuel, e convidamos também o professor Luiz Fernando Henke, o representante do NEABI, aqui do campus Palma do Instituto Federal do Paraná, para fazer uma acolhida e estabelecermos uma parceria, esse contato naquilo que nós buscamos, uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade mais inclusiva. Então, nessa perspectiva, hoje nós vamos discutir, né, o papel da educação inclusiva no combate à xenofobia. Quais possibilidades, quais caminhos, né? Hoje nós traremos essa discussão. Quero lembrar mais uma vez a nossa dinâmica, vocês podem fazer pergunta, nós pedimos que vocês identifiquem a pergunta de letra maiúscula, e as nossas alunas e as professoras Maria Isabel e Elaine estarão identificando essas perguntas e nós faremos aos nossos palestrantes. É um prazer tê-los e tê-las conosco. Professor Luiz, seja bem-vindo ao nosso projeto, é um prazer tê-lo aqui também. Ok, obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Antônio, pelo convite. Eu hoje aqui simplesmente farei uma pequena contribuição em relação ao que é o NEABI, né? O NEABI, ele tem participado de eventos, de questões, tem cada vez mais, enfim, contribuído para que nós façamos uma educação cada vez mais antirracista, mais plural, mais decolonial, né? Buscando, como o professor Antônio disse, uma sociedade mais igualitária, né? E com mais justiça, que essa é a grande questão, trazer justiça, justiça social, isso é fundamental. Então, como representante desse núcleo, né, o NEABI é um núcleo esse que se iniciou, que essencialmente se iniciou para estudos, né, para fazer uma contribuição dentro do Instituto, para fomentar a formação, a produção de conhecimentos e ações também, né, para contribuir para a valorização da história, das identidades, das culturas negras, africanas, afrodescendentes, dos chamados povos originários tradicionais, né, as nossas etnias indígenas. Então, visa, acima de tudo, a superação de diferentes formas de discriminação étnico-racial. Então, a gente trabalha no assessoramento da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação, PROEP, na gestão das políticas públicas, contribuindo para o fortalecimento, a criação e a implementação de diretrizes, metas e ações com foco nesses estudos e nessas identidades socioculturais. Então, nós contamos hoje com 14 membros, da qual a professora Márcia também, né, faz parte, né, é membro do núcleo. E nós temos desenvolvido, então, várias ações, estudos nesse sentido. A nossa contribuição gira em torno, basicamente, então dessas questões. E nós temos participado e tentado também atingir a comunidade externa, né? Não só estar presente nessas discussões dentro do Instituto, na comunidade acadêmica, mas também na comunidade externa. Então, é um trabalho difícil, né? Porque haja vista toda a conjuntura que vivemos, né? Política, social, enfim, não só no Brasil, na América Latina, no Ocidente. Então, mas essas questões elas são urgentes, são necessárias, e elas vêm batendo a nossa porta, né? Batendo a porta da universidade, batendo a porta, digamos assim, da sociedade como um todo, e exigindo que essas reflexões sejam feitas e ações sejam tomadas. Então, o NEABI contribui nesse sentido, né? Principalmente, de trazer essas discussões para que todo mundo, de uma forma ou de outra, esteja consciente disso. Não podemos nunca nos furtar a essas discussões, porque uma coisa que os autores sempre colocam, né, é que a ignorância ela é um luxo, né? Não podemos ficar
né, ter esse luxo da ignorância nesse momento que vivemos. Então, essas discussões são bem importantes e necessárias, e eu congratulo o Antônio, a Márcia, pela organização do evento, que eu tenho certeza que trará muitas contribuições para quem está assistindo, e também para nós que, né, já temos uma caminhada, digamos assim, nesses assuntos. Há sempre o que aprender. É isso. Obrigado e tenhamos uma boa noite. Nós que agradecemos, professor Luiz, essa interlocução, essa parceria, ela é importante para produzir ciência e principalmente nas questões relativas à extensão. Acho que nós construímos uma sociedade mais comum nessa interlocução. Então, agora eu quero convidar para fazer a palavra, ou tomar o uso da palavra, o Emanuel. Ele vai se apresentar, contar a sua trajetória. O Manuel tem uma trajetória muito significativa e, através de processos acadêmicos aqui com outros professores discutindo os textos científicos, meus colegas indicaram o Samuel para a gente discutir um pouco e entender essa trajetória, né, de um homem do Congo, né, que mora no Brasil, que veio para esse país, e nós queremos entender essa trajetória, como é ser esse sujeito aqui no Brasil, nesse momento sócio-histórico que nós estamos vivendo. Muito obrigado por ter aceito o convite, Emanuel. Você está com a palavra. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Emanuel Saúla Kitambara. Nasci no Congo, na República Democrática do Congo. Estou aqui no Brasil faz mais ou menos uns 13 anos. No início foi uma aventura, porque eu nasci num país que a maioria das pessoas vão fora para estudar e voltar no país. Mas eu comecei a fazer faculdade no meu país. Então, eu estudei matemática e informática. No final do curso, eu decidi sair do Brasil, sair do país, do meu país, do Congo, para ir em outro país. Nesse meio termo, surgiu algumas oportunidades, na França, na Bélgica e no Brasil. Então, como o meu país foi colonizado por Bélgica, falei, bom, se eu for para a França ou para a Bélgica, vou falar francês, então não vai ter graça, porque a gente fala francês. Eu vou me arriscar, vou na América do Sul, para conhecer o Brasil. A minha mãe não queria, porque pelo que se passava na TV a respeito do Brasil, não tinha nada bom assim, era meio complicado. Mas eu queria conhecer, aí decidi vir para cá. Então, cheguei no Brasil, no ano 2009, era muito complicado, porque desde no início, no aeroporto, que a gente desce em Guarulhos, tu sente já que tu é estrangeiro, sabe? Até eu falava com os meus amigos, no meu país, no Congo, eu me sentia ser humano. Aqui no Brasil, estou me sentindo negro. Então, são as coisas que a gente nota desde nos primeiros contatos que a gente tem com o país, com o Brasil. Sendo um país que a maioria das pessoas não se considera branco, eu pensei que ia me sentir muito, muito bem-vindo aqui no Brasil. Até então, antes de conhecer o Brasil, para mim era um país que as pessoas não tinham tanto discriminação, porque uma das minhas escolhas também era para vir para o Brasil, porque eu não conhecia a história, mas eu pensava que ia me achar aqui no Brasil. Mas o início foi muito complicado. Bom, cheguei em São Paulo, fomos muito bem recebidos pela prefeitura de São Paulo, capital. Tá? Chegou um ônibus para pegar todos os alunos africanos que chegaram até no Guarulhos. De Guarulhos até Tietê, a gente pegou o ônibus até Porto Alegre. Demorou 24 horas. E dentro do ônibus, as pessoas falavam somente português. Então, a gente não sabia aonde estávamos indo, a gente não sabia o que estava esperando, a gente não sabia de nada. Nem a língua, nem dinheiro, a gente tinha nada. A coisa engraçada, a cada 4 horas, eles paravam para a gente dar uma descansa e tudo mais. Mas só que, como a gente não sabia nada, a gente não sabia se a gente chegou, se a gente não chegou. Às vezes a gente saía para comprar alguma coisa, a gente não tinha dinheiro para comprar, então passamos mais ou menos 24 horas sem comer nada. Depois de viajar quase 17 horas de voo. Aos poucos chegamos em São Paulo, chegamos em Porto Alegre, depois de 24 horas, descemos lá e a universidade se mobilizou também.
trouxe alguns alunos estrangeiros que estavam lá para nos receber. E foi muito bom, a gente foi bem recebido, fomos na casa do estudante para ficar lá. Ficamos lá uns 2, 3 dias. Aí depois a universidade falou para a gente de procurar as casas para morar. Só que as casas aí para procurar, as primeiras coisas, tem que trazer um fiador. Isso foi complicado, porque como a gente não conhecia ninguém, então ninguém queria ser nosso fiador, a gente não podia alugar a casa sem ter o fiador. Esse aqui foi os primeiros momentos mais difíceis. Até conseguimos um professor da universidade que queria ser nosso fiador, e depois de uns 2 meses, assim, a gente começou a morar numa casa perto da universidade. E a coisa mais engraçada foi os nossos primeiros dias da aula de português, porque chegamos para estudar ciência da computação. Eu cheguei para a situação. Tinha mais ou menos uma turma de uns 9, 10 pessoas, alunos, para estudar português, depois a gente ia na cada universidade. Então, eu mais 2 éramos para ficar na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para estudar ciência da computação, e os demais eram para ir na Universidade Federal de Santa Maria, outros Campo Grande, outro por João Pessoa. Mas vinha para estudar português aí em Porto Alegre. Então, terminamos a língua portuguesa, a gente decidiu cada um ir na sua cidade para continuar a faculdade. Só que durante a língua portuguesa que a gente estava estudando, as professoras que nos davam aula não sabiam nem falar inglês nem falar francês, sabia somente falar português. Então tinha dúvida, tinha dificuldade de se comunicar dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Isso aqui foi coisas que às vezes eu pensava: o que eu estou fazendo aqui? Será que eu preciso voltar no meu país? Porque chegar num país que a alimentação é totalmente diferente, a cultura é totalmente diferente, e tu sente na pele que tu é negro, em qualquer canto que tu passa, sobretudo no meio universitário. Isso foi muito complicado. No meu país, a gente tinha pessoas que estavam querendo ser sua amiga, porque o seu amigo ou sua amiga, porque a gente não viu numa família pobre, a gente viu numa família média alta. Então, a gente tinha bastante pessoas que ficavam por perto. Então, saindo naquele conforto para vir aqui, foi uma decisão muito complicada. E a minha mãe me ligava todos os dias para perguntar se estava tudo certo, se eu precisava de alguma coisa e tal. Foi os momentos que eu realmente decidi: não, vou parar tudo e vou voltar no meu país, sabe? E chegamos no inverno. Esse aqui foi os piores momentos. A gente saiu num país e quase igual a temperatura do Nordeste, que fazia, no mínimo, era 15 graus, 14, 15 graus, e o máximo era 38. Isso era o ano inteiro. Então, chegava um momento que a gente saía com as roupas nossas, que a gente pensava que ia nos proteger contra o frio. E passávamos frio na rua. E tinha vezes que tu ia procurar algumas roupas para comprar, mas tu entrava na loja, tinha gente em cima de ti, te olhando no jeito, sabe? Então, são os desconfortos que a gente vivenciou aqui em Gramado. Era complicado. No início, a gente não entendia isso, sabe? Mas conforme o tempo passando, que a gente começou a entender português, a entender a cultura gaúcha ou brasileira, a gente entendeu que tinha bastante preconceito nos olhos das pessoas, no jeito das pessoas falar, nas coisas que a gente fazia. Mas isso foi como o início, a gente não sabia muito a língua, a gente não entendia muitas coisas. Quando eu comecei a ciência da computação dentro da faculdade da URGS, que eu entendi isso, porque dentro da sala da aula eu era o único negro dentro da sala de aula, sabe? E tinha professores que chegavam, te olhavam assim, aí falavam assim: Manuel, eu quero conversar contigo depois da aula. Aí tu chegava e falava assim: não, mas eu acho melhor você se desmatricular na minha aula, porque a maioria dos negros que passaram, dos africanos que passaram aqui na minha aula não conseguiram concluir o curso, porque não estudaram muito, porque tinha dificuldade, porque não sei o quê. Então, as pessoas tinham esse preconceito, que como veio da África, não fez vestibular, não vai conseguir estudar dentro da Universidade Federal, tudo mais. Eu, um dia estranho, assim, uma das professoras me chamou no meio da aula, me apresentou com os colegas: esse aqui, Manuel, veio da África, e lá no Congo ele tinha um leão de estimação.
dentro da universidade. Eu olhei assim e falei, sim, professor, a gente andava com ele e tal, tipo Um Príncipe em Nova York. Todo mundo riu. Aí no final da aula ela me chamou e me perguntou assim, mas é verdade tu tinha? Eu falei, mas professora, se a senhora me apresenta desse jeito, o que eu poderia dizer? Você concorda? Não tinha o que te contradizer naquele momento. Mas foi uns preconceitos muito enormes assim dentro da faculdade. Aí acabei passando dificuldade, problema com a minha família, o meu pai ficou doente, não consegui mais me manter na URGS, porque eu morava um pouquinho mais longe da universidade, pegava ônibus, e com as dificuldades financeiras, não conseguia mais continuar a minha faculdade. Porque não tinha como sair de casa para ir até na faculdade, e de faculdade até em casa. Então, passei uns 2 meses, 3 meses, assim, indo a pé. Era uma caminhada de uns 2 horas de ida, 2 horas de volta. E às vezes não tinha nada para comer. E às vezes tu chegava em casa assim, a dona de casa não te deixava entrar em casa porque tu não pagou aluguel. Aí chegou um momento que eu passei alguns dias assim na casa do estudante com alguns amigos de Porto Alegre, que me acolheu. Passei uns 2 meses. Aí pensei, não vou ficar aqui, eu vou voltar no meu país, porque lá eu tinha tudo. Aí, conselho dos amigos, tudo mais, aí fui conversar com o coordenador de curso desses estudos da letras, professor Weber na época. Ele falou, Emanuel, vocês são alunos especiais, a gente não pode ajudar vocês. Então, como vocês têm que receber apoio da família, então a gente não tem como ajudar vocês. No mínimo, o que vocês podem fazer é trancar a faculdade por um certo momento e conseguir depois, se tudo melhorar, tu pode voltar para fazer faculdade. Concordei, fiz uma carta, aceitei de trancar minha faculdade por um tempo, para poder trabalhar ou fazer alguma coisa, depois voltar para a faculdade. Lá que eu conheci Gramado, e me mudei para Gramado. Comecei a trabalhar em Gramado, como falo francês, falo inglês, e falava português, comecei a falar português. Então, aqui em Gramado, uma cidade turística, me achei, e começamos a trabalhar com a Semana Afrocultural, com a Secretaria da Educação aqui, passando nas escolas, falando a respeito da África, trabalhando com a Semana Afrocultural, fazendo as danças, as músicas, a comida, a cultura, a alimentação. Fazemos um Gramado, fazemos uma África dentro do Gramado. Então, isso ajudou bastante, na época, para a gente ser conhecido na cidade alemã e italiana, e nós africanos. Uhum. Então, desde 2012 que eu estou em Gramado, até hoje, vivo em Gramado. Aí comecei a ter mais aula de português com a Universidade Federal de Santa Maria, no Polo de Gramado. Aí comecei o curso também aqui. Aí não pude mais voltar lá, porque até hoje o meu pai não está bem. Então, faz tempo que ele está doente. Então, eu trabalho aqui, ajudo ele e continuo a minha faculdade. Eu nunca mais voltei na URGS para terminar a minha faculdade lá, mas aqui estou, se Deus quiser, ano que vem terminamos a primeira parte também da graduação, e depois que entramos no mestrado para chegar até longe. Desde então, estamos aqui em Gramado, vivendo, e conhecemos um grupo com as professores daqui, municipais daqui, e estamos trabalhando a respeito da identidade africana. O nome é Sankofa, a gente trabalha com Sankofa aqui em Gramado, trabalhamos com Semana Afro, com os indígenas, a identidade dos africanos aqui no Brasil, aqui em Gramado, para a gente tentar fazer nascer isso, porque eu, como estou aqui em Gramado, tenho 3 filhas, que são negras, e vão nas escolas, a gente tem que brindar eles, e falar a respeito dos africanos, contar a história dos africanos, não somente da escravidão, mas da onde a gente veio, aonde estamos indo, e o que estamos esperando, o que precisamos se preparar já, porque na frente sabemos que elas podem viver esses preconceitos e tudo mais. Então, a gente tenta já falar a respeito da África e tudo mais, então estamos trabalhando aqui em Gramado a respeito dessas identidades, tanto africanas quanto indígenas. Então, essa aqui é a minha pequena história da convivência aqui no Brasil, e tenho muitas lembranças boas, porque a maioria das pessoas também que nos ajudaram foram os brasileiros, que de longe não conheciam a África,
nos aceitaram, nos ajudaram, nos deram muito apoio a respeito da língua, a respeito da cultura. E hoje em dia, quando eu desço em Porto Alegre, tenho as minhas mães, tenho os meus pais que eu vou nas casas deles, eles fazem churrasco para nos receber, aí já nos chamam para tomar chimarrão, já tudo mais. Então, hoje em dia, a gente se sente muito mais brasileiro do que africanos, pela cultura, pelas pessoas, pelas dificuldades que a gente superou, pelo tudo que se passou. Então, essa aqui era a minha fala a respeito da minha história, da minha pequena trajetória aqui no Brasil. Muito obrigada, Manuel. Você tem sido muito importante aqui nessa discussão em Gramado. Talvez tu não tenha noção, né, da dimensão dessa discussão dentro dessa nossa cultura, dentro do coletivo que nós chamamos Sankofa. E eu tive o prazer, tu não sabe, de ser professor de uma das suas filhas num polo, que é um período específico aqui em janeiro, que a gente é transferido de escolas e eu tive o prazer de alguns dias trabalhar com sua filha. Então, assim, eu acredito que nós teremos muitas perguntas, muitas perguntas. A sua trajetória é uma trajetória que mostra que precisamos avançar, né? E principalmente nessa temática, nós estamos falando de uma instituição, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a instituição que ele estudava. Então, nós precisamos e vamos avançar. Agora, eu convido o professor José Ricardo, ele pode se apresentar. O professor José Ricardo foi meu colega no mestrado, ele desenvolveu uma pesquisa muito interessante com alunos, né? Essas possibilidades que a gente traz, por isso que o projeto tem o nome de Tessitura. O nosso propósito é construir essa travessia, né? Construir esse tecido com um pouco de cada um, que nós possamos aprender também com o professor José Ricardo nessa noite. Fique à vontade, professor José Ricardo, e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Antônio. Eu que agradeço o convite do grupo, né, para a gente falar sobre um tema tão importante que é a xenofobia aqui no Brasil. Fico muito triste por algumas palavras do Emanuel. Fico sentido também porque muitas coisas que aconteceram com ele, né, no relato dele, mexeram muito aqui comigo, porque eu lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo também, eu sendo brasileiro e morando na região sul do Brasil, né? Eu sou pernambucano, na verdade. Eu moro aqui há 7 anos já. E tanto comigo quanto com alunos nordestinos também, eu já vi muita coisa acontecendo no ambiente de sala de aula. E é muito difícil ouvir essas coisas que o Emanuel falou, né? Dá até um nó na garganta, assim, uma indignação de certa forma, certo? Bom, eu sou professor de português e inglês, fazer 16 anos já. Eu sou especialista em língua portuguesa, sou mestre em educação profissional e tecnológica, como o Antônio falou lá, né? Fomos colegas no mestrado. Para defender a minha dissertação, nesse mestrado específico que a gente fez, a gente tinha que criar um produto educacional. E o meu produto educacional, ele veio como uma medida de intervenção quanto a esse problema da xenofobia. Eu, como nordestino, já passei por muitas situações, né? E isso realmente era uma dor que eu queria resolver. Um dos professores até do programa, ele falou que quando fôssemos pensar a gente pensar justamente em alguma coisa que a gente queria dar um jeito, alguma mazela do mundo, alguma coisa assim que, ou de sala de aula, né? Porque eu estudava tanto com técnicos dos institutos federais quanto com professores também. E realmente isso me magoava muito, eu queria fazer alguma coisa a respeito. Também sou um nerd de 35 anos, então eu gosto muito de quadrinho também. Eu gosto de trabalhar com esse gênero textual. Para mim ele é tanto o gênero textual quanto o gênero discursivo, e depois eu vou mostrar para vocês por que eu classifico ele nesses dois tipos, nesses dois gêneros, né? Eu não sei se eu posso compartilhar uma tela. Sim, pode sim. Fique à vontade. Enquanto eu vou compartilhando aqui, eu vou contando a história do meu produto educacional, né? O meu produto educacional ele foi aplicado
no Instituto Estadual de Educação Princesa Isabel, em Cachoeirinha, uma cidade próxima, que é a cidade onde resido, que é Gravataí, né? E eu criei um circuito de oficinas, né? Onde eu falava das HQs, da questão da intolerância, que é apresentada nas HQs, e já fazia o link com a xenofobia e com o preconceito linguístico. Não sei se vocês estão vendo a tela. Conseguem ver a tela? Sim, nós estamos vendo, mas não está no modo apresentação. Se você Tá, quiser colocar, mas senão pra também você, conseguimos ver. é melhor o modo apresentação. Eu só não vou me ver mais, tá, gente? Qualquer coisa vocês me informem se o Pode áudio deixar assim, Ricardo, não tem problema. pode deixar. Se Não, ficar melhor. eu coloquei o modo apresentação, acho que fica melhor. Fica maior também para vocês. Conseguem enxergar? Sim, Tudo pode certo? continuar. Sim. Sim. Embaixo tem o meu e-mail, caso vocês queiram me procurar para tirar dúvidas também, para conseguir algum material a respeito, né, de xenofobia, de preconceito linguístico, ou de quadrinhos também. Eu tenho bastante coisa que eu posso compartilhar com quem está aqui assistindo, né, a esse encontro aqui. Bom, a gente tem essa imagem onde tem um religioso, não é? Qualquer semelhança com a vida real, vocês não levem em consideração, viu? Mas realmente a gente tem uma semelhança aí com a vida real. É um religioso julgando os outros, não é? Então ele vê ali o mutante X-Men, né? Já que a gente está falando dos quadrinhos. Quando a gente fala de preconceito, no geral, a gente lembra primeiro dos X-Men. Por serem diferentes, eles sofrem preconceito a vida toda. E esse religioso, o reverendo Strike, ele está apontando para o Noturno e ele fala: humanos, você ousa chamar aquela coisa de humana? Então, muitas vezes, eu acho que o Emanuel também, metaforicamente, não é? A gente se sentiu um pouco acuado ali como o Noturno, não é? Como ele está ali naquela situação. E é uma situação complicada para quem vive na pele, é bem difícil, dói bastante, viu? Então, vamos lá. Vou passar aqui a imagem. Eu trouxe aqui alguns teóricos na área sobre xenofobia e preconceito linguístico também, quadrinhos, para mostrar para vocês. Bom, qual é o papel da mídia? Por muito tempo, né, na verdade, o papel da mídia foi esse, né, da mídia, da literatura também. Na verdade, a literatura ela queria mostrar uma identidade mais regional do nordestino. Só que tem muita coisa também pesada também. A gente pega ali uma obra como do Jorge Amado, né? O Capitães de Areia, onde são menores de rua que se envolvem com muitas coisas erradas também, tem estupro, outras coisas. O Jorge Amado é um que mostrava muito a questão da prostituição também no Nordeste, né? Então, e a mídia, ela também alimentava essa questão. Ela não só alimentava, alimenta até hoje. Eles mostram os nordestinos como um povo atrasado muitas vezes. E muitas vezes também a gente vê a questão também da minoria racial, quando a gente é depreciado até biologicamente, quando a gente é chamado de cabeção, cabeça chata, né? Essas coisas assim. Mas é importante lembrar que as cidades do Norte e Nordeste elas tiveram uma maior evolução no quesito renda, de acordo com o IBGE, não é? Mesmo na questão da miséria, da pobreza que acontece lá, com certeza isso aí existe, isso não é mentira, né? Mas a gente teve essa evolução aí comparando com outros municípios, outras cidades do país, não é? Há também a questão do triângulo escola, gramática, dicionário, que, na verdade, quando a gente fala da língua portuguesa, a língua portuguesa, na verdade, faz parte da nossa identidade como brasileiro. E quando a gente é julgado por falar diferente, isso machuca bastante, fere a nossa identidade como brasileiro. Então, essa questão de transformar a língua como se fosse um arame farpado, onde a gente não pode deslizar, onde a gente não pode falar diferente, não é? É também um mecanismo de controle e marginalização. Então, para que a gente vai dar para a elite, não é? Mais um mecanismo de controle e marginalização? Eles já têm tantos, para que eles vão pegar também a língua para fazer isso? Não é? Então, cabe a nós, professores, técnicos da área da educação,
trabalhar um antidiscurso ao preconceito na sala de aula, quando eu digo sala de aula, no geral, assim, para a comunidade escolar também. Como é que a gente pode fazer isso? Criando medidas de intervenção, que no caso foi o que eu tentei criar com a minha orientadora, a professora doutora Marta, né, do IFSU, esse circuito de oficinas. Esse circuito de oficinas, como eu falei antes para vocês, foi aplicado no Instituto Estadual de Educação, Princesa Isabel, aqui em Cachoeirinha, e logo após o curso, o circuito de oficina, a gente aplicou uma pesquisa para os alunos e os resultados são bem interessantes, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A ideia dessas medidas de intervenção, elas auxiliam na formação unilateral. O que seria a formação unilateral? Uma formação além da escola, né? Que trabalha valores morais. Entre esses valores morais, o respeito ao próximo. O próximo, quem quer que seja, no caso, né? Seja de qualquer que seja a etnia, qualquer que seja a variação linguística também. E essa formação unilateral é um ensino à liberdade que inclui respeito às diferenças. Por que HQ? Primeiro que eu sou um nerd, como eu falei para vocês, né, de 36 anos, um nerd velho já, mas o nerd brasileiro, ele está nessa... Pode falar. Ricardo, você Oi. está passando os slides? Não estou passando. Ah, tá, beleza, tranquilo, só para saber. Tá, eu estou num slide que tem o Chico Bento. É esse que você... Para mim está aparecendo só o primeiro slide. Só o primeiro, deixa eu ver aqui no YouTube. Dá uma olhada. Pode continuar, Ricardo, pode continuar. Mas está aparecendo o slide do Chico Bento? Não. No YouTube não, tá só o primeiro slide. Para mim está aparecendo só o primeiro slide. Mas pode continuar, Ricardo. Tá. Então, eu como nerd de 35 anos, eu gosto muito de HQs, eu quis trabalhar esse gênero com eles para poder fazer minha pesquisa. Então, eles aprendiam muita coisa de HQ, técnicas também de quadrinização, para a gente poder, no final, como resultado, fazer um HQ relacionada ou à xenofobia ou ao preconceito linguístico. Para mim, essas duas categorias estão interligadas, sim, né? De forma que o preconceito linguístico em si ele já é um ato de xenofobia muitas vezes, né? Eu gosto de contar até um caso que aconteceu com uma aluna minha aqui na escola que eu ensino, que ela veio do Ceará, ela estudava no 7º ano, isso, 7º ano do fundamental, e ela falava, os colegas começavam a rir. E isso ela era uma criança até alegre, assim, ela expressava bastante também. Ela até gostou quando eu entrei na escola também, porque ela se identificava com a variação linguística, né, com o sotaque também ali. Só que certo dia, 2 meninos praticavam bullying com muitas crianças da turma, pegaram ela para Cristo, acompanharam ela até a casa dela e foram xingando ela o caminho todo. Entre os xingamentos, um deles falou que, do jeito que ela falava, ela poderia estar vendendo panela no meio da rua, né? As coisas mais leves, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes do que mais que ele falou aqui para você, porque foram algumas coisas pesadas para uma criança, né? E isso deu um rebuliço na escola, assim, olha, foi uma questão bem chata também de lidar, né? Mas, na verdade, ela não se adaptou aqui ao local e acabou voltando para casa. Bom, Ricardo, eu vou te pedir, que o pessoal está pedindo lá no chat, para tu parar a apresentação e tentar novamente projetar, porque está só no primeiro slide. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí tu tenta projetar novamente, aí tu coloca o jeito que tu achares melhor. Não precisa ser tela cheia, não. Talvez seja isso. Talvez seja, verdade. Vamos ver. Ver se agora tá bom para vocês assim. Conseguem ver? Sim, Ricardo, ótimo, perfeito. Sim? Agora tá o Chico Bento aí. Sim. Então, as HQs, elas, não só por um gosto pessoal, mas as HQs, elas são indicadas pelos parâmetros curriculares nacionais, né, como uma ferramenta pedagógica que pode e deve ser utilizada em sala de aula para abordar vários temas, né.
A HQ como gênero textual devido à sequência narrativa, né? E discursivo, quando a gente vê quando a gente fala do gênero discursivo, a gente lembra muito do Bakhtin. O Bakhtin, ele falava que todo enunciado ele tem uma ideologia por trás. Ele não chamava escritor, ele falava escrevente. O escrevente daquele enunciado, ele traz uma ideologia por trás daquela mensagem. E aquela mensagem, né, aquele ato, só vai acontecer um ato de conclusibilidade, ele usa até esse termo, né, se a mensagem provocar uma ação responsiva, um ato responsivo do leitor, do interlocutor. Nesse caso aqui, a gente tem essa imagem do Chico Bento sofrendo preconceito pelo modo de falar da sua região, né? A professora de português pede para ele vir no outro dia o fino no português, e ele vai triste. Então, o ato responsivo seria esse leitor, esse interlocutor ver essa situação e se sentir triste pelo Chico Bento. A partir do momento que a gente se sensibiliza, se conscientiza que isso é uma coisa errada, é um ato falho do ser humano, a gente se responsabiliza também e acaba conscientizando outras pessoas também. E é essa a ideia, não é? Bom, não sei se passou para o próximo. Resultados da... Sim, sim. Tá tranquilo. Quanto aos resultados de pesquisa, eu coloquei uma pergunta bem simples, quer dizer, não tão simples assim, né? Mas eu queria saber a opinião dos alunos a respeito da xenofobia com relação ao nordestino no território nacional, se eles concordavam ou não. E essas perguntas foram feitas depois do circuito de oficinas, tá, gente? Depois deles comentarem os casos deles, eu comentar alguns também, até para criar aquele clima, para eles entrarem no clima e poderem compartilhar também as opiniões, né? E logo depois desse circuito de oficina, a gente viu ali que entre os 18 respondentes, 17 responderam que realmente não concordavam com a xenofobia, mas um aluno ainda disse que concordava com a xenofobia. E ela ainda colocou uma observação. Ela disse que todo mundo sabe que o nordestino é preguiçoso e interesseiro, né? Eu não tive a chance de contra-argumentar depois com essa aluna. No dia, eu estava até muito corrido, não parei para ler as coisas ali com eles, né? E eu não tive a chance de contra-argumentar, mas eu espero que ela tenha mudado essa opinião. Mas eu fiquei bem feliz que dos 18, 17 não concordavam, né? Entre os resultados, algumas perguntas eram a respeito de preconceito no geral, não é? E entre os temas que refletiam um pouco o cotidiano daqueles alunos, eles mencionaram preconceito em 17 dos 18 questionários. Nenhum respondente concordava com a ideia de que o nordestino fala erroneamente. Na verdade, alguns até citaram a questão do gaúcho. O gaúcho também com a sua variação linguística. Ele vai para um determinado local no Brasil e lá ele também vai falar diferente, o pessoal também vai rir, vai achar esquisito, né? 12 respondentes afirmaram que interfeririam ou já interferiram em situações de xenofobia ou preconceito linguístico. Não é? Eu contei para eles uma coisa que aconteceu comigo, logo quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul. Eu consegui um emprego na escola de idiomas, só que essa escola de idiomas a gente tinha que trabalhar o sábado todo também. Eu não tinha problema, em Pernambuco eu trabalhava o sábado também, né? Só que nessa época específica eu estava com alguns problemas na minha família, e eu queria ficar mais tempo com a minha esposa, com a minha filha também, com uma das minhas filhas, no caso, né? E eles falaram que não poderiam liberar. Se quisesse trabalhar na empresa, tinha que trabalhar o sábado todo. Tudo bem, eu entendi. Certa vez, por muito cansado, eu estava com uma crise de bursite. Eu acho que é bursite que fala no ombro, né? Não sei bem o nome da doença, não lembro agora. Então, eu estava tendo uma crise de bursite, eu fui ao médico. E quando eu cheguei ao médico, que eu comecei a falar, a doutora já me analisou de cima a baixo, como o Emanuel falou que olhavam para ele na loja de cima a baixo, também já fizeram comigo, tá, Emanuel? E ela já falou que, você é nordestino, né? Eu notei pelo seu sotaque que você é nordestino.
Sim, doutor, eu sou. Aqui você realmente tem que estar doente mesmo, porque aqui no Rio Grande do Sul se trabalha e muito, né? Eu não sabia se eu reclamava, eu não sabia o que eu fazia na hora. Na época, eu apenas me silenciei e engoli mais um sapo, de tantos que a gente já engole na vida. Mas eu recomendo para vocês que nunca façam isso, porque é muito ruim que você fica com aquilo o tempo todo, que você poderia fazer uma coisa diferente, mas naquela ocasião específica você não fez, né? E isso é um arrependimento que eu tenho na minha vida. E aí surgiram os casos dos alunos. O aluno falou que o marido era baiano e que certa vez participou de uma dinâmica de entrevista, de emprego numa empresa, e quando ele falou que era nordestino, falaram para ele que era uma empresa muito tradicional, que não poderiam aceitar o currículo dele. Ela e o marido entenderam também que era uma questão de era um ato de xenofobia, sim, não é? Muitos alunos também aqui, por serem nordestinos, eles não têm nome, eles não são identificados pelo nome. Ou são baiano ou Paraíba. Ou é o baiano ou é o Paraíba. A baiana, a Paraíba, no caso, né? Nem paraibano, seria uma honra, tá? Para nós nordestinos de outros estados sermos baianos ou paraibanos, né? Mas realmente eles usam esses termos com um tom depreciativo mesmo, na questão querendo realmente depreciar o nordestino, né? Bom, e outros casos foram surgindo, mas a gente não tem muito tempo, né? Um dia eu vou publicar um livro sobre esses casos aí, tanto comigo quanto com os alunos também. 12 respondentes afirmaram que muitas HQs trazem histórias edificantes que podem sensibilizar e conscientizar os discentes que leem tais histórias. Então, esse circuito de oficina específico, a gente aplicou nesse instituto. Este instituto, ele tem o curso de magistério, na verdade, normal médio, hoje em dia chama normal médio, né? E essa turma era uma turma de futuros professores, né? Então, a ideia era que eles criassem essa consciência, se responsabilizassem e, com isso, levassem essa consciência, essa sensibilidade também com relação à empatia para os alunos também. Aqui a gente tem nos quadrinhos uma heroína que é nordestina, que nem eu, né? É pernambucana também, tá, gente? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Tudo certíssimo, Ricardo. Tudo certo por enquanto? Mais 4 minutos. Tá bom. Então aqui a gente tem a questão da representatividade. Imagina lá o nordestino, uma criança, né, como eu que lia quadrinhos, aí abre um quadrinho lá da Marvel, né? Uma empresa mundial, né? Multinacional também, né? E vê uma mutante nordestina. Lógico que, por ser nordestina e morar em Pernambuco, o poder dela é se transformar num tubarão, né? E aqui a gente tem outras nacionalidades também, de outros heróis. Tem a Kamala, tem o Pantera Negra, que é de Wakanda, tem um brasileiro, Mancha Solar, tem a Pó também, ela é paquistanesa, eu acho, não lembro agora bem. Então entra também a questão da representatividade. Mas a comunidade nerd também não aprende muito não. Eles leem tanto sobre intolerância, mas eles não aprendem. Por exemplo, a gente entra lá na internet e encontra comentários como esse aqui, ó, com relação a essa imagem que vocês viram. Aqui, ó, o Xavier, ele tá com um artefato na cabeça, que é o cérebro, que ele usa para identificar mutantes, e aí vem o nerd e me coloca isso aqui embaixo, ó. Esse comentário específico. Cadê? Esse do meio eu sei quem é o ex-Ceará. Então, na internet, esse hate, né, com relação ao nordestino é engraçado, porque você vê o hate de um lado e você vê uma coisa que o Gilberto Freire falava ali na década de 20, de 30, a questão a fetichização, ele usa esse termo, né? Fetichização com relação ao nordestino. A gente tem o bolo de rolo aí, o bolo Souza Leão, tem um programa em rede nacional, um reality show onde os campeões são nordestinos também. Então, é engraçado que a gente vê os dois lados, tanto a fetichização
e esse hate também gratuito. Então, aqui a gente tem uma imagem de Persépolis, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui a HQ aqui, não sei se vocês conseguem ver. Na verdade, é uma graphic novel. Sim, estamos vendo. Tá? É da Marjane Satrapi, né? Ela é artista, ela é autora também, e ela conta a vida dela no Persépolis, e também tem um caso de xenofobia ali, onde a gente tem ela com o namorado, e a sogra entra e fala em alemão, estrangeira, suja. Aí ela lembra que já tinha ouvido essa expressão antes, no metrô, onde falam para ela estrangeira suja. Ela levou assim, ela achou engraçado, né? Mas depois ela viu que realmente era uma coisa recorrente, né? Esse hate com relação ao estrangeiro naquela região onde ela está ali. Acho que é a França. Ela foi estudar na França. No final do curso, eles criaram HQs relacionadas ao preconceito linguístico e à xenofobia. Eu acho interessante só mostrar essas duas aqui para vocês, né? Do Chico Bento, sendo chamado de Chico nordestino cabeçudo, só porque fala diferente, aí já associaram, né, a questão nordestino falar diferente, errado entre aspas, né? Na verdade, a variação linguística com ser nordestino, na verdade, Chico Bento nem nordestino né? Mas tem uma situação interessante, que é uma aluna que certa vez ela foi para a sala de aula com um turbante na cabeça, e a professora, né, minha colega do instituto na época, ela falou para a aluna: para que vir caracterizada? Qual é o objetivo de vir caracterizada? No outro dia, todos os alunos combinaram entre si de virem vestindo o turbante também, né? E ali está a imagem que eles criaram da HQ. Certo, gente? Para terminar, só para usar aquela frase célebre ali do Stan Lee, para quem gosta de quadrinhos e conhece o Homem-Aranha, com certeza conhece essa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu penso nisso como professor, né? Por isso que eu acho importante o objetivo do grupo aqui, do grupo de pesquisa de vocês também, né? Pensar sempre nisso, que a gente tem um grande poder, né? O nosso poder é justamente esse, é educar no sentido de conscientizar, plantar aquela sementinha e que aquela sementinha floresça, né? E que tenhamos seres humanos, cidadãos, né? Formados omnilateralmente e respeitando ao próximo sempre. Certo, gente? Então, é isso. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Emanuel. Está sendo uma noite maravilhosa, muito significativa. A nossa vida é tão corrida, a gente foi colega, né? Mas eu não tinha tido tempo ainda, só o produto que eu vi, de ver mais detalhes do trabalho do professor José Ricardo. Obrigado, Emanuel, por ter trago essa trajetória. E é muito interessante, né? A gente perceber isso, né? Para quem é da República Democrática do Congo e para quem é nordestino. Eu também sou nordestino, eu sou paraibano, né? Eu sou paraibano, criado em Minas, na verdade fui adolescente para Minas, né? Morei um tempo no exterior e depois vim para aqui, para Gramado. Vocês imaginam também um homem negro, nordestino, professor de educação infantil nessa cultura. O que a gente não escutava na porta da escola, né? Porque a gente recebia, a gente beijava os bebês, né? De escutar, de eu receber um bebê e depois alguém ligar e dizer, tem um masculino aí na escola, dentre tantas outras coisas. Mas é isso, é essa trajetória, partilhar esses saberes para a gente construir essa sociedade nessa travessia que nós desejamos. Professor José Ricardo, se você quiser tirar a apresentação, eu vou passar para a professora Márcia. A professora Márcia é a mulher, a youtuber, ela consegue fazer a conexão lá, as meninas estão ajudando lá e ela vai fazer as perguntas. Eu vi que tem algumas perguntas, tem muitos comentários. A gente chegou a ter participação de quase 60 pessoas. E lembrando que um dos objetivos do projeto é construir uma espécie de memorial com cada temática, né? E nós percebemos que, mesmo depois, muitas pessoas acessam as gravações que ficam
no canal do Instituto e vocês nos ajudem nessa divulgação. Professora Márcia, por favor. Professor José Ricardo, poderia tirar a apresentação? Acho que travou o José Ricardo. Eu posso dar início, então, às contribuições Sim, professora que Márcia, foram colocadas? por favor. Então, tá. Uma boa noite a todas e todos. Um privilégio estar aqui participando dessa atividade e ouvindo essas experiências tão duras, tão difíceis, mas tão necessárias de serem ditas, né? Nós estamos aqui acompanhando o chat no YouTube e sua colega Liz Reis, né, aponta que ela deseja-lhe boa noite, Emanuel, e lembra a você, né, do seu trabalho maravilhoso desenvolvido no projeto Sankofa, e o teu relato, mesmo sendo doloroso, ele é muito potente e é muito necessário. Então, a Liz Reis coloca assim: boa noite, grande colega do Sankofa, Emanuel. Teu relato doloroso e potente nos aponta a urgência dessa luta ativa. Temos muitos elogios, então, à fala de todos vocês, né, dos nossos convidados, também do nosso representante institucional da noite de hoje, professor Hankel. E antes de eu fazer as perguntas que já estão colocadas aqui para mim, eu gostaria de fazer um apontamento que me chamou muita atenção na fala do Emanuel, quando ele colocou no início da sua fala: no meu país me sentia ser humano, no Brasil me senti negro. Esta flecha que atravessa o nosso coração ao ouvir essa frase nos faz pensar a necessidade de nós discutirmos, então, duas leis que são aprovadas aqui no Brasil e que, infelizmente, são muito difíceis de serem cumpridas. A Lei 10.639, de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. E também a Lei 11.645, de 2008, que inclui a história e cultura indígena. Então, imagine que nós, dentro da legislação educacional, nós necessitamos ter uma lei que obrigue a obrigatoriedade do ensino da história africana, porque isso não é trabalhado nas escolas a não ser por força de lei. E só em 2008 nós conseguimos a possibilidade de incluir também a questão da cultura indígena. Então, nós que somos aqui, povos originários, só em 2008 tivemos a oportunidade, né, por força de lei, de discutirmos a questão do indígena e da cultura indígena nas escolas, né, pela alteração da LDB 9394/96. E aí nós nos preocupamos porque quando falamos do trabalho necessário que deve ser feito para discutirmos as origens do nosso povo, nós esbarramos numa questão muito delicada, porque por muitos anos a escola ensinou às nossas crianças que o povo negro que vive no Brasil são descendentes de escravos. E isso é uma ferida que nós temos e que nós precisamos tratá-la. Mesmo que doa, mesmo que seja sofrido, nós precisamos tratá-la. Porque nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de africanos que foram escravizados. Infelizmente, essa situação ainda, depois de tantos anos, ainda nós precisamos mexer nessa ferida para que ela seja sarada, né, com o trabalho que é desenvolvido na sociedade e prioritariamente na escola. Então, ditas essas palavras, né, eu vou fazer a pergunta que foi encaminhada ao Emanuel, que diz o seguinte: vou procurar aqui a pergunta que já escapou aqui do meu chat. A professora Kátia Silene, que é a nossa professora aqui do Colegiado de Letras do IFR, ela faz uma pergunta a você, Emanuel. Você percebeu alguma diferença de tratamento quando percebiam que você era negro africano e não negro brasileiro? Ou você considera que esse preconceito é igual? Obrigado, professora Kátia, pela pergunta.
Na verdade, sim. No início, as pessoas estavam igual, como negro brasileiro. Aí, quando tu falava, sentia que tu falava outro idioma, que ele não fala, francês ou inglês, aí se aproximava, queria conhecer a tua história. Então, o tratamento, antes de te conhecer, ou antes de ele te ouvir falar, que tu tem sotaque diferente, ele é igual. Depois mudava, sabendo que tu é estrangeiro. Aí não mudava, às vezes mudava por ruim. Às vezes a pessoa olhava assim, ah, como o povo africano é pobre, como é a pobreza é lá. Tu viu nadando, como tu chegou aqui? Tu fugiu da guerra? Então tinha os dois lados. As pessoas às vezes te olhavam querendo conhecer a sua história, ou as pessoas já olhavam com um olho de preconceito. Uma vez, em Porto Alegre, saindo da universidade, me encontrei com uma pessoa que tinha, porque a gente se andava com bastante gente, andávamos com os chineses, com os coreanos, tudo mais, a gente tinha um encontro dos estrangeiros. Saindo da faculdade, uma pessoa já me perguntava, ah, tu é da África? Ah, sou sim. A gente fez um trabalho beneficiário lá no Haiti. Então, olhava a pobreza do Haiti e o problema do Haiti, botava tu junto, porque tu era da África, porque a pessoa não sabia que Haiti ficava na América Central, e que o Haiti fica muito mais próximo do Brasil do que do meu país. Então, são coisas assim que acontecia. Então, tinha os dois lados. A pessoa te olhava, queria se conhecer, como tu é, ou a pessoa olhava, te lembrava todas a pobreza e as dificuldades que tinha na África. Então, tinha os dois lados mesmo. Não sei se respondi a pergunta. Creio que sim. Nós temos essa preocupação aqui no Brasil de trabalhar as questões étnico-raciais nas escolas, porque nós sabemos do potencial que tem esse espaço de problematização para discutir essas questões, mas nós percebemos que isso ainda é pouco, né? E a tua experiência como uma pessoa que vem de um outro país e traz essa riqueza cultural e que só é desvelada na medida em que se abrem espaços para que você faça isso. E isso também é medido pela a língua que você fala. Então, por você falar francês, você ganha um espaço. Por você não ser brasileiro, negro brasileiro, ganha outro espaço. Essas sedimentações, essas divisões apenas prejudicam a possibilidade de nós conhecermos novas culturas e abrir nossos olhares para as novas culturas, né? A Kátia coloca aqui que foi citado Bakhtin. Então, eu creio que essa questão está mais relacionada ao professor José, que também tenho aqui uma sugestão de questão, e que me parece que no chat estamos também preocupados com essa questão, sobre a questão dos mecanismos de controle e marginalização, e dentre eles aparece a questão da linguagem. Professor José, poderia nos falar um pouquinho mais sobre isso, do quanto o uso e a limitação desse uso nas relações sociais da linguagem própria de cada região, isso afeta no desenvolvimento da pessoa enquanto sujeito social? Com certeza, né? Afeta e muito, porque, como eu até falei antes, a questão de eles terem tantos mecanismos, né, para marginalizar, e eles também agora têm mais um, né, que é a questão da língua. A questão da aluna que eu falei para vocês, realmente, assim, ela era bem falante em sala de aula. Quando ela começou a sofrer aquele bullying com relação ao jeito dela falar, que na verdade é uma variação linguística, né, própria da região de onde ela veio, e foi uma forma assim de silenciar também, de silenciá-la, de se expressar, de poder falar com os amigos também. Então essa questão de esses mecanismos de marginalização, eles também são usados para te silenciar de alguma forma. Quando a doutora também falou para mim que aqui se trabalha muito, né? Aí já baixou um pouco a minha autoestima também. Eu fiquei tão sem reação também que realmente só me coube o silêncio e não obtive resposta ali na hora. Foi mais um sapo que eu engoli também, né?
mas é bem nesse contexto de você silenciar o próximo e depreciá-lo a partir de uma característica específica dele, no caso, aquela variação linguística, mostrar que ele não pode ser melhor que você, não é? E é esse, muitas vezes, o papel da elite, é bem isso aí, não é? Não sei se eu respondi. Ah, sim, a gente vai acompanhando aqui ao chat e o pessoal, caso não tenha atendido a resposta, eles perguntam novamente. Mas é mais ou menos por aí. Nós percebemos isso. Inclusive, no nosso instituto, estávamos conversando sobre isso anteriormente, né? Antes de iniciar a disponibilização do vídeo. E discutíamos isso, do quanto a questão das linguagens e da forma de expressão interferem nessas relações, né? Interferem positivamente quando Com temos essa certeza. abertura e interferem negativamente quando travamos esse diálogo aberto. Até como professor de inglês, assim, né, que eu até falei do papel da mídia por muitos anos, que era mostrar o nordestino como um ser, uma minoria racial, muitas vezes, né, ou até depreciá-lo mesmo, realmente, como com relação ao restante do país. Se a gente for pegar as novelas ali que acontecem no interior de alguns estados do Nordeste, onde eles falam inglês, eles falam aquele inglês puxado, né? Então, até comigo, assim, realmente, assim, eu já ouvi muita gracinha, o pessoal falando, que nem a Altiva, por exemplo, que é uma personagem famosa, que era interpretada até pela Eva Vilma, que faleceu recentemente, né? E a gente sabe que a gente estuda tanto para não falar justamente daquele jeito, né? A gente faz teste de proficiência, a gente tem como comprovar que a gente não fala daquele jeito, mas a gente acaba levando a brincadeira, né? E lidando da melhor forma possível sem tentar ofender ao colega. Como muitas vezes, no caso deles, eles tentam ofender, mas eu já ouvi tanta coisa que eu já vou ser bem sincero, eu estou até amortecido de certa forma, não é? Uma certa vez também eu vi até um colega perguntando para mim, ele no estacionamento até ele falou, aqui tem um carro, aqui tem outro carro, aqui tem outro carro, e o teu jegue tá onde? Aí ele me perguntou, eu fiz, meu jegue tá falando comigo aqui, eu tô falando com o meu jegue. Vamos para casa? Então são situações interessantes de A questão da caricatura, né? Nós observamos o quanto o racismo estrutural se contar num livro, em breve. cortou. Desculpa, cortou um pouco aqui, eu não te ouvi. Não sei se você falou comigo. O seu áudio está cortando, professora Luiz. Eu posso dar sequência, Antônio, enquanto corrijo o áudio do José? Sim, pode sim, Márcia. Inclusive, se o professor Rankel tem alguma pergunta, alguma questão, que eu acho que ele tem, ou pode ser depois. Tem outras perguntas ali, Márcia, que eu te encaminhei da professora Kátia, que é na Sim. sequência lá. Então, eu tenho Não sei se duas consegue questões me ouvir aqui. agora. Sim, estamos ouvindo, José Ricardo. Tá. Você quer complementar, José, a sua resposta anterior ou eu posso dar continuidade? Pode dar continuidade, eu vou Então, falando tá bom. aqui Então, tá bom. quando tiver a oportunidade, não se preocupa. Nós temos duas questões, uma delas ainda é relacionada à questão da língua, só que agora voltada ao Emanuel. Emanuel, a pergunta da Marta Severo diz respeito à língua portuguesa, se ela foi uma barreira na sua integração ao Brasil. Obrigado, professor Marta. Na verdade, foi sim, porque qualquer canto que tu ia, perguntava se alguém falava francês ou inglês e ninguém falava. Então, isso dificultou bastante. Até a gente começou a sair e ir nos lugares públicos para tentar conversar, para entender e falar mais rápido português, para poder se interagir com o povo. Então, foi uma coisa que dificultou bastante a comunicação na minha integração sobre
tanto com a cultura gaúcha, o brasileira, quanto com o povo no local onde eu morava. Então, a gente acabou vivendo entre nós, porque a gente se entendia melhor do que conviver com os brasileiros para conhecer muito mais. Então, foi muito difícil aí, a integração a respeito da língua. Assim. Eu imagino. Eu vou abrir o espaço, então, para o professor Rankel fazer as suas considerações, suas perguntas, e aí nós temos ainda mais 2 perguntas engatilhadas aqui. Tá bom, professor Rankel? Obrigado, professora Márcia. Eu não tenho, assim, uma pergunta específica, nem para o Emanuel, nem para o José, mas eu gostaria de comentar algumas coisas que eles falaram e tentar juntar, de alguma forma, né, as duas falas, que eu acho que isso, né, essa questão de fazer um pouco da síntese também é interessante. Eu tenho pesquisado, enfim, trabalhado com um conceito que é o conceito de colonialidade, né? Então, nós temos, e aí é interessante que o Emanuel vem também de uma experiência de um país que foi colonizado, né, que teve uma colonização, salvo o engano, pela Bélgica, né, uma das colonizações mais... aí eu sou professor de história, né, então a gente acaba tendo que passar um pouco por essas questões também, e é uma das colonizações mais cruéis, mais violentas, né, todas que se possam imaginar, não que alguma tenha sido menos cruel ou menos violenta, mas quando você pensa uma colonização que deixou marcas profundas, né, no povo, você pensa a colonização feita, né, principalmente pelo rei Leopoldo, né, que é uma figura assim emblemática no sentido negativo da coisa. E o Brasil também, né, é um país que foi colonizado por Portugal. E isso nos traz essa ideia da colonialidade, né? Porque mesmo após o processo de descolonização, né, política, pelo menos, da República Democrática do Congo é muito mais, na verdade, recente, né, do que o Brasil. Esse processo de independência, ele deixou ainda várias questões, né, várias marcas que a gente chama, então, de a colonialidade, de acordo com alguns autores, né, principalmente o Aníbal Quirrano, que trabalha bem esse conceito aí. Então, diante disso, a gente pode imaginar um certo nível de colonialidade linguística também, né? Tem alguns autores que também trabalham com essa ideia, né, de que a gente, a língua, ela também foi imposta como uma forma de dominação. Veja, quantas possibilidades linguísticas havia no Brasil, havia, né, no Congo, eu não sei, não vou saber o nome e aí veja também uma questão que a gente pode pensar, né, como era o nome do Congo antes de ser Congo, né, antes de ser a República Democrática do Congo, quer dizer, como que era a cultura, como que era a divisão, porque até a ideia de fronteira é uma imposição europeia, a ideia de nação, de Estado-nação é uma imposição europeia, né? Então, tudo, e acompanha isso, uma das primeiras coisas, é a reprodução de uma gramática geral em que essas pessoas eram obrigadas, então, a aprender, né, essa língua oficial, essa língua do colonizador. E eu lembro aqui também do Fanon, né, e tantos autores que podem nos ajudar a pensar a violência desses processos. Então, quando o Emanuel vem para cá, ele está, digamos assim, numa segunda vez, tendo que se obrigar a aprender uma língua sem poder mostrar a contribuição da cultura dele também para o Brasil. Ele está fazendo isso pelo seu esforço, né, pela sua garra em querer pertencer à nossa cultura. Mas quando ele vai para aprender o português, as pessoas não estão interessadas naquilo que ele tem para oferecer também a partir do francês, a partir do inglês, a partir da sua cultura. Então, ele sofre um segundo processo, né, digamos assim, de colonização, porque a questão da língua ela é fundamental, porque se você não reconhece a língua que a pessoa fala, você impossibilita ela de um diálogo, não se torna dialógico, né? Que é uma coisa freiana, que para nós é tão importante, né? Um processo dialógico da construção do conhecimento, da empatia, enfim. E o José Ricardo também trouxe essa questão que também tem muito a ver com a linguagem, né? Quer dizer, o sotaque, o regionalismo, que se liga à questão da xenofobia, do preconceito.
Então, eu penso que há um nível muito importante assim de colonialismo, de colonialidade também em relação à linguagem. Então, que a gente reconheça, além de tudo, as questões da língua, né, das pessoas como parte fundamental da cultura. É isso, é mais uma observação do que necessariamente uma pergunta. Obrigado pelo espaço. Emanuel, quer fazer as suas considerações sobre a fala do professor Rank? Fique à vontade. Com certeza. Muito obrigado a você, Ankel. Na verdade, no meu país, até hoje, se fala mais de 250 idiomas. Só para ter uma ideia. Mas o francês foi uma língua que, como o senhor falou, foi uma imposição, que todo mundo deveria falar francês, sabe? Então, pela história, que a gente sabe, até hoje, tivemos um genocídio no meu país, no momento da independência e tudo mais, antes da independência. Porque o meu país até hoje tem 61 anos de independência, então é recente, é novo ainda, então tem coisas que a gente sente isso, tem as histórias que os nossos vós contam, como era antes, sabe? Então, foi umas coisas assim que dividiu o país, e as pessoas não podiam mais visitar os outros amigos, não podiam mais ver o outro parente e tudo mais, porque um dia na Conferência de Berlim, decidiam dividir a África como um bolo que todo mundo viu, cortou sua parte e não pode mais entrar no outro lado porque era a colonização belga, outro era a colonização francesa, outro era inglês. Então foi muito complicado. Mas é muito bom ouvir o senhor. E nós, no nosso grupo, como estrangeiros, conversa muito com o professor Kabenge Munanga. Ele nos esclarece isso a respeito de como precisamos viver, o que podemos fazer para mudar esse preconceito ou essa ideia que as pessoas têm. Então, muito bom, isso que queria muito acrescentar aí. Muito obrigado, professor Riquel. Obrigado mesmo. Muito bem, então eu vou passar para a próxima questão que foi colocada no chat. É do Euler Santos. Ele pergunta ao professor José, gostaria que discorresse sobre o preconceito linguístico e como nós, enquanto professores, poderemos levar isso aos nossos alunos. Professor José, fique à vontade. Tudo bem. Então, tudo bem com áudio agora? Sim. A internet ela está bem estável aqui, de uma hora para outra ela ficou assim, viu, gente? Peço perdão. Na questão do preconceito linguístico, nós como educadores, né, a gente tem ali um forte nome aqui no cenário acadêmico que trabalha com isso, que é o Marcos Banho. Então, as obras dele apresentam muitas propostas também, até de uma gramática realmente brasileira, né? Que, na verdade, a gente estuda a gramática portuguesa, né? Se a gente for ver a língua como um elemento vivo que se modifica com a sociedade, né? A sociedade vai evoluindo e a língua também, né? Então, o Banho eu indico bastante, ele apresenta muitas propostas interessantes para os educadores nessa questão do preconceito linguístico, né? E ela pediu para discorrer um pouco mais sobre o preconceito linguístico. Preconceito, Isso, foi isso? Foi isso, né? Que eu isso. acho que deu uma cortada ali na hora, desculpa, viu? O Euler Então, Santos. sim. Então, o preconceito linguístico, infelizmente, ele, como eu falei antes, assim, ele é uma categoria que está relacionada à xenofobia. Então, você, por ter essa variação linguística peculiar, você é julgado por isso, né? Você é julgado como burro, muitas vezes, né? Como um ser cômico, também. Olha lá como é que ele fala, né? Então, nós, como educadores, a gente tem que tentar reverter essa situação ali no ambiente de sala de aula e na comunidade escolar. Eu, por sofrer muito com relação à xenofobia, né? Sei que tem gente que sofre muito mais, né?
eu me identifico com aqueles alunos que passam por isso, me identifico não só com a questão da xenofobia para com o nordestino, mas também para com o estrangeiro também, porque realmente a gente se sente um alienígena. E a língua, que é uma coisa que deveria ser uma coisa natural, muitas vezes a gente tem medo de se utilizar desse mecanismo que a gente utiliza para se comunicar com o mundo, né? Para não ser depreciado de alguma forma. Então, como eu falei antes, é mais uma arma ali para a elite, para colocar para baixo, né? Então, a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem que criar medidas de intervenção, e essa era a proposta ali do meu circuito de oficina, justamente para tentar fazer a minha parte. E é isso que eu falo para vocês aqui, educadores que estão aqui, façam a parte de vocês. Plante aquela sementinha na cabeça do teu aluno, com questão à empatia, né, para o próximo, quaisquer que sejam as diferenças apresentadas, né? Então, a nossa parte é essa. Façamos, né? E, com certeza, a gente não vai se arrepender. Obrigada, professor. Também sobre a instigante situação que você apresenta de discutir a questão da xenofobia com as HQs. Então, a professora Kátia pergunta, professor, gostaria que falasse como percebe a contribuição dos gêneros discursivos das HQs no debate nas escolas sobre a xenofobia em relação a outros gêneros discursivos. Este propiciaria mais responsividade? Assim, ó, a HQ, para o jovem, eu trabalho muito com jovem, né? É um gênero discursivo que aborda várias questões relacionadas à intolerância no geral. Eu falei até dos X-Men aqui, né? Os X-Men são personagens importantes que têm franquias de filmes sobre eles, né? Franquias de 20 anos, no mínimo, né? E a maior luta ali dos personagens realmente é a luta contra o preconceito. Tem os vilões, o Magneto, aí tem a Irmandade de Mutantes também, mas na verdade a luta real deles é contra o preconceito. Hoje em dia os X-Men estão numa fase, né, que quem escreve é o Jonathan Hickman, e eles estão isolados numa ilha. Eles cansaram de ser maltratados, de serem mal vistos pela raça humana no contexto ali das histórias, né? E se isolaram numa ilha. A ilha é um verdadeiro paraíso, né? Então, muitas vezes a gente se isola numa ilha, entre aspas, metaforicamente, né? Como os X-Men fazem. Então, o gênero HQ, ele é importante nessa questão de trazer coisas que estão relacionadas ao nosso cotidiano. Xenofobia, racismo também, tem muita coisa de racismo. Então, é um gênero discursivo que desperta ali aquele ato responsivo nos alunos, né, que Bakhtin comenta a respeito da ideologia. O escrevente, lógico, ele tem uma ideologia atrás daquela mensagem. Quando ele faz ali, quando ele coloca os X-Men indo lá para Krakoa, para uma ilha, isolados, uma nação mutante, né? Então ele está com aquela mensagem ali contra o preconceito. Então, é um discurso forte e é um discurso que chama a atenção para essa geração de jovens. Os jovens, eles estão ali no hype, né, dos filmes, os filmes da Marvel, por exemplo, de super-heróis. Eu não lembro agora se é o Guerra Infinita ou se é o Ultimato, que é o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Então, para a gente ver como esse gênero ele pode ser trabalhado para instigar aquela vontade no jovem de, de, uh, uh, de se responsabilizar de alguma forma, né? De se conscientizar também, e a gente tem que fazer a nossa parte. Muito bem. Nós observamos aqui que essa sua fala entra muito de acordo com aquilo que nós estamos aqui discutindo sobre não só a xenofobia, sobre a xenofobia, o preconceito, o racismo e todas as formas de opressão, né? E de tornar uma pessoa, por ser diferente da outra, torná-la menor, né? Nós vivemos isso e nós precisamos lutar contra isso. Uma das maiores discussões que temos, né, na atualidade é a proposta de criarmos uma cultura antirracista.
E discutimos muito sobre isso em relação a compreender primeiro o que é o racismo, para depois poder dizer que... Porque eu só posso dizer que eu sou antirracista se eu compreender o que é o racismo. Eu não posso ser anti alguma coisa que eu não sei o que é. Então, isso também está relacionado a todas essas outras questões, né? Do preconceito de origem, da xenofobia como um todo e de todas as questões relacionadas a esse afastamento daquelas minorias, né? Que as pessoas dizem, são as minorias, mas de um grupo muito grande de pessoas que ficam alheios ao acesso à cultura, ao acesso ao conhecimento, né? E, em função disso, levam uma vida com uma qualidade muito menor daquilo que seria possível se não houvessem esses problemas tão recorrentes nessa nossa sociedade estruturalmente e institucionalmente racista. Alguns comentários aqui me chamaram muita atenção, e eu até vou ver se eu consigo recuperar um deles, que é da minha colega, professora Maria Isabel. Ela coloca algumas situações bastante interessantes e que ela começa dizendo assim: nem posso imaginar as cicatrizes que o Emanuel carrega, pois o racismo, o preconceito e a xenofobia interseccionam a sua identidade. Eu gostaria de fazer um comentário e não uma pergunta sobre isso, do quanto a nossa identidade é forjada por aquilo que se diz sobre nós, né? Então, é muito importante que nas escolas, que nas instituições de ensino, que na sociedade como um todo, nós possamos cultivar essa ideia de identidade no sentido de valorizar, né? No sentido de alteridade, de valorizar a pessoa pelas suas características, no sentido de fazer com que ela perceba-se valorizada por quem ela é e que ela não tem que mudar as suas características para ser aceita na sociedade, né? Então, a pergunta agora, Emanuel, fechando aqui o meu bloco de questões, se você sentiu, a partir da tua experiência no Brasil, um reforçar da tua identidade como um homem negro, né? E como que isso aconteceu? Na sociedade, né? Então, a pergunta agora, Manuel, fechando aqui o meu bloco. Obrigado, professor Márcia. Na verdade, sim, a gente sente isso no momento que a gente começa a perceber, como tu falou, a entender o que é racismo, sabe? Porque antes, como a gente chegava num país estrangeiro, a gente não falava nada. Sentia isso, tinha tido vontade de falar, como o professor Ricardo falou, mas tu engolia o sapo. Tu olhava assim, tu deixava passar. Aí chegou uns momentos que a pessoa falava contigo, antes de responder, tu falava já: eu sou africano, eu não sou brasileiro, eu não sou negro brasileiro, eu sou negro africano. A gente forçava isso para mostrar já para a pessoa que tu não é daqui e provavelmente ele não sabia. Né? Então a gente sentia a necessidade de fazer isso para a gente ser ouvido ou para a gente ser visto, sabe? Primeiro tu falava com a pessoa que tu era da onde e o que tu estava fazendo ali. Então, realmente, eu sentia muito isso aí antes de qualquer coisa, para poder tanto escapar com preconceito, ou algumas perguntas que não tinha sentido, ou para não ficar explicando, falando as mesma coisa. Então, foi necessário de fixar, de frisar que eu não sou daqui, eu sou da África, tu veio aqui para estudar, não vem aqui fugir da guerra, ou fugir da miséria, ou fugir da doença, ou não sei do quê. Então, a gente falava primeiro aquilo, porque chegava um momento que dava ter raiva de responder as mesmas perguntas, e a pessoa não te fazia pergunta para saber, mas fazia pergunta para te humilhar, sabe? Então, realmente, várias vezes, a gente, nas nossas comunidades africanas ou congoleses, a gente passava um momento de discutir a respeito dessas perguntas, quais seriam as respostas certas, sabe? E o que poderíamos fazer para não levar isso adiante, como
a professora Maria Isabel falou, realmente, a gente sente isso na pele, a gente sente isso, a gente carrega isso. Hoje em dia, eu cuido muito que as minhas filhas me passam quando voltam das escolas, eu cuido muito que as amigas da minha filha falam a respeito dela, eu tento proteger elas sobre as falas das colegas, ou dos pais das colegas, ou dos amigos, ou das amigas que nos visitam às vezes, sabe? Porque a maioria das pessoas que eu cheguei a conhecer são racistas sem saber que são racistas, porque, como a professora Márcia falou, volto sempre a falar, que eles não entendem o que é racismo. Então, eles, como ouviram falar dos bisavós, dos avós, dos pais, estão continuando falando algumas coisas, sendo que essas aqui são as coisas racistas, que não poderia falar nem como uma pessoa, e menos ainda como uma criança. Então, às vezes, a gente força isso para as nossas filhas, para elas não sofrerem aquilo que a gente sofreu quando chegamos aqui. Então, é isso mesmo a minha fala a respeito dessa pergunta aí. Muito obrigada, Emanuel. Encerro aqui, então, o bloco de questões. Eu sei que nós temos muitas questões ainda no chat, mas por conta do tempo, não será possível e haverá necessidade de retomarmos esse tema num outro momento, né? Não deixar de falar sobre isso. Passo a palavra, então, ao professor Antônio para fazer suas considerações finais. Então, pessoal, nós só temos que dizer muito obrigado. Foi uma noite de muito aprendizado, né? Acima de tudo, é uma noite para exercitarmos a nossa humanidade, né? Então, que nós possamos sair daqui enquanto educadores que somos, professores, né? Num momento sócio-histórico extremamente difícil, no qual muitas conquistas que nós adquirimos ao longo das 2 décadas estão ameaçadas, né? Do ponto de vista da inclusão, essa inclusão que a gente traz dentro desse projeto é uma inclusão que abrange as diversas dimensões humana, da humanidade. Então, eu quero agradecer muitos comentários, sabe? Foi uma participação muito intensa. Muitas pessoas de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, as pessoas relatando, as pessoas se viam nas falas dos professores, nas nossas falas. Agradecer professor Luiz pela participação, professor Luiz, agradecer o Emanuel, agradecer o José Ricardo, agradecer a equipe, né? Nós temos 5 acadêmicas que fazem parte do projeto, estão lá, agradecer os professores dos outros colegiados, agradecer a professora Camila, a professora Maria Isabel, a professora Elaine, a professora Kátia, que foram os professores dos outros colegiados que eu identifiquei ali, e o pessoal continua comentando no chat. Então, que a gente continue. Isso nos motiva, né, professora Márcia? Essa semana nós tivemos uma reunião no projeto. Não é fácil, gente, não é fácil essa discussão, né, no tempo presente e às vezes cansa. Mas depois de uma noite como essa, a gente se sensibiliza, se motiva a fazer o nosso papel. Muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês todos. Poderíamos fazer uma fala de encerramento bastante breve, né, de cada um dos convidados. Eu creio que 1 minutinho e meio, 2 minutos para cada um, pode ser? Pode sim, ela parou a transmissão lá, não, né? Não. Não? Pode ser sim, professora Márcia. Realmente, eu agradeço muito o espaço, agradeço o convite do professor Antônio, agradeço a fala do professor Ekel, agradeço muito e aprendi muito com o professor Ricardo. Se poderia me passar o seu material, é muito importante, porque falando a respeito dos X-Men, tu consegue atender aqueles jovens que estão crescendo agora, que é o futuro do país. Tu baseia esse fala de um jeito do dia a dia que as pessoas vão entender bem melhor essa coisa de ser diferente. Então, agradeço muito. Esse material vai me ajudar muito se tu me passasse. Eu agradeço o espaço. Sempre que precisar, professor Antônio,
a professora Márcia. Estou sempre disposto, cada vez a gente vai crescendo muito mais. Então, agradeço muito pelo espaço, pelo tempo. Muito obrigado a todos. Bom, eu também queria agradecer, né, o convite do Antônio, a equipe, né, do grupo também. Lembrando que xenofobia, temas assim, tem que ser discutido, sim, o tempo todo. Não é mimimi, a gente só acha que é mimimi quando a gente não sofre na pele. A partir do momento que a gente está ali naquele local de sujeito, sofrendo aquela determinada situação, né, sentindo na pele, aí para de ser mimimi, né? E falar aqui para os professores, como eu já tinha falado antes, né, vamos criar medidas de intervenção para agir sim e que essas medidas de intervenção sejam um antidiscurso ao preconceito no geral. Assim a gente vai ajudar nossos alunos, vai ajudar a comunidade, vai conscientizar as pessoas e, como eu até falei antes, a partir do momento que você se conscientiza, você se responsabiliza também pelos outros ao seu redor. Muito obrigado, gente. Estou aberto a novos convites. Me chamarem, a gente está por aqui. Professor Hankel. Olha, né, agora eu acho que só agradecer mesmo, então, o convite do professor Antônio. Fiquei bem feliz, assim, de ter participado e ter escutado o Emanuel, né, uma coisa fundamental, essa experiência, né, esse lugar de fala mesmo, né, essa coisa que a gente não tem, a gente pode imaginar, pode ler a respeito, mas quando você ouve a pessoa falar, assim, é insuperável, né. A discussão que o professor José Ricardo trouxe também muito legal, muito inteligente, a forma como ele faz, né, essa aproximação com os seus alunos, né, como o Emanuel tão importante. A Márcia, ao Antônio, o José, Emanuel, Stephanie, que nos ajudou. Então, obrigado a todos. Márcia, temos 1 minuto. Não, em 30 segundos eu convido a todos a participar, né, do nosso projeto, assistindo aos nossos vídeos e acompanhando as próximas publicações. Uma boa noite. Sim, então o nosso projeto é que o próximo evento aconteça depois das nossas férias, no dia 26 de junho, com o tema Mulheres Trabalhadoras e Educação de Jovens e Adultos. Tá? Uma discussão sobre gênero, sexualidade, e assim que o nosso calendário realmente for definido, a gente vai trazer essa temática. Convidamos todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Stephanie, muito obrigado mais uma vez por tudo.